Oi, gente, tudo bem? Eu, como sempre, é que ninguém vê essas partes, ninguém vê quando você tá morrendo de sono, ninguém vê que você fez muita coisa, só vê quando você mostra o sucesso, por assim dizer. Mas o que eu quero dizer é que dia 1/11, primeiro ia ser 11/11, depois dia 1/11, eu ia fazer o lançamento da minha mentoria. Ia. Eu fico com dor no coração de não fazer, mas ao mesmo tempo, gente, é literalmente. Enquanto você não casou, e não é só sobre casamento, até o último segundo você então até o último segundo você pode desistir. Porque é melhor você desistir de algo que você não está 99,99% ok para fazer. Com certeza que eu iria ajudar muita gente, mas eu tô sendo muito sincera com vocês. Eu preciso fazer eu. Preciso continuar fazendo eu. E em relação ao preço que eu ia fazer, era muito, muito, muito baixo. Com tudo que eu sei e com que nem produtores dizem. E se o tal produtor que eu comprei o produto dele e a tal produtora, se elas dissessem, muita gente ia comprar. Por quê? Porque ela tem autoridade. Mas o que eu quero dizer, infelizmente, com tudo que eu ia proporcionar, com tudo que eu ia fazer, com todos os bônus que eu ia oferecer, e somente com essa informação, que eu não desse mais nada, somente tivesse essa informação, valeria muito mais do que muitos cursos por aí. Então eu resolvi não fazer. Porque assim, algo que me proporciona, gente, eu consegui fazer até 5.000 euros. Mais ou menos. Chegou quase a 5.000 euros. Em um mês. Se chegou, né? Eu disse a vocês de 0 a 3.000 euros. Mas se chegou a 3.000 euros, a 5, que seja 1.000. Dali vai sair muito mais se eu fizer. Então ia tirar muito do meu tempo para eu fazer algo e deixar de fazer algo para mim de novo. Então eu vou fazer algo para mim. Então, gente, assim, com muita dor no coração, mas eu preciso continuar fazendo algo para mim, para fazer a diferença na minha vida, primeiro. Eu posso ajudar, eu posso, como diz o pão que eu tenho, eu posso dividir com a pessoa que está ao meu redor, que precisa também. Mas, gente, o preço que eu ia fazer foi nos últimos dias mesmo. Eu falei, gente, é muito barato, é muito baixo dentro do que eu vou proporcionar às pessoas e dentro do que só essa informação vale. Então, se você tem um produto sem aparecer, né? Você pode trabalhar sem aparecer. E na sua página aparecendo, sendo simplesmente você, que é o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer pra mim mesmo. Pode te proporcionar 5.000 euros. Então, ele tem que estar pelo menos no preço. Então, pelo menos ele tem que estar no preço, porque valor é outra coisa, ele tem que estar no preço que ele vale. Gente, eu estou morrendo de sono. E sem contar isso, o quanto que eu já investi, que ninguém tem nada a ver com isso, mas o quanto que eu já investi pra investir em, tipo, pouquinho dentro do que eu ia fazer. E pronto, não tá dentro do que realmente precisa ser. Então, eu não vou fazer o lançamento, por enquanto eu vou continuar eu. Isso não é egoísmo, mas podem pensar o que vocês quiserem, mas não é egoísmo, é eu comigo mesmo. Eu preciso estruturar muitas outras coisas para que eu possa fazer muito mais. É tanto que eu preciso de pessoas para trabalhar comigo. Não é trabalhar para mim, não, é trabalhar comigo. Eu sempre falei, nunca é trabalhar para outra pessoa, não, é contigo. É fazendo junto.
É por isso que as pessoas que sabem disso não dizem. Eu não quero dizer que eu vou ser igual a essas pessoas, porque a gente só transborda do que a gente tem. Mas não tá na hora. Não tá na hora. E não é só sobre dinheiro. Tudo isso sem aparecer, eu simplesmente só me reencontrei. Eu sei quem eu sou hoje, por incrível que pareça, depois de tantos anos, né? Hoje eu tenho 43 anos, mas só depois de 40 anos, por assim dizer, que eu sei quem sou eu. E isto sim é libertador, mas foi partes do que eu descobri nas páginas sem aparecer. E partes do que eu gostaria de dizer, eu digo nas minhas páginas sem aparecer. Então, sempre também se perguntem, o que você postaria em páginas sem aparecer? Você iria na casa do teu amigo e falaria? Você iria na igreja e falaria que você postaria isso? Infelizmente, o que eu posso dizer é que pessoas que eu conheço se perderam em páginas sem aparecer. Eu só me encontrei. E por que eu falo se perderam? Porque, gente, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas nunca postariam traição, nunca postariam política, nunca postariam casais brigando para ter audiência. Tenho certeza absoluta. E pessoas fazem perfis assim. Então eu quero que a minha página sem aparecer funcione. Que ela trabalhe pra mim, por assim dizer. Eu tenho que fazer, né? Tanto que eu tô morrendo de sono, tudo isso porque eu tenho feito, né? Por isso que o Atrás dos Bastidores vale muito mais do que qualquer coisa. Mas eu quero, na minha página aparecendo, te conscientizar que a tua história é muito importante. Porque com a tua história é que você vai ajudar as pessoas. Então, gente, é isso que eu só quero dizer. Com a tua história, você pode ajudar muitas pessoas. Então, eu quero que a sua página, eu quero... Isto é que eu, breve, quem sabe, quero proporcionar às pessoas. Que é dentro do que eu tenho feito pra mim. Minha página sem aparecer faturando pra mim. E minha página aparecendo, conscientizando as pessoas de que a sua história é muito importante. É sobre isso. Porque assim, quando você aparece e você tá melhor financeiramente, você aparece muito melhor. Você aparece mais leve também, né? Porque imagina que eu estivesse passando fome. Será que eu apareceria tranquila? Com certeza que não. Eu já comi bolacha Maria com atum e água. Acha que eu postaria eu aparecendo tanto? Você acha que eu postaria assim, estando tranquilamente aparecendo? Quando, há anos atrás, quando eu morava num quarto, eu comi já atum. Gente, eu já vivi na Flórida, eu vivi um sonho, mas aqui eu já vivi muitos pesadelos. Eu já comi atum, bolacha Maria e água. Porque era o que eu tinha. E às vezes miojo. Porque era o que eu tinha. Era o que eu podia comprar para depois pagar o aluguel do quarto. Então, acha que nessa época eu postaria aparecendo? Não. Porque o Atrás dos Bastidores estava uma loucura. E agora, o Atrás dos Bastidores continua uma loucura. Mas é no digital. Então, da onde saiu um cêntimo, pode sair muito mais, vai depender de mim. Mas eu ia cobrar muito barato, muito baixo. A informação que eu tenho, eu ia cobrar muito, muito baixo. A informação que eu tenho, que pode te proporcionar 0, que pode te proporcionar 1.000, 3.000, 5.000 euros. No Brasil, 1.000 é 6.000 reais. 3.000 é 15.000 reais. 5.000 é 25.000 reais. Pra ir mais ou menos. Vou contar mais rápida. Então, se as pessoas pagaram 500 euros dentro do produto que eu tenho e tá paralisada, por que não vai pagar algo literalmente sem aparecer? Gente, a minha ideia é ter uma empresa, ter pessoas fazendo esses perfis sem aparecer. E fazer dinheiro com esse perfil e pagar essas pessoas. Então, será que dá certo ou não?
Gente, eu sei que falar é muito fácil, qualquer pessoa pode falar. Quem é que não quer, por assim dizer, ter uma empresa e ter pessoas trabalhando junto, isso e aquilo, aquilo outro, né? Se calhar é melhor trabalhar sozinha também, né? Mas pronto. Mas quanto mais a gente tem pessoas, mais a gente vai ganhar mais, né? Se estiver fazendo como deve ser, né? E se todos estiverem ganhando iguais. Essa é a minha intenção. Mas que eu esteja trabalhando sozinha. Se essa estratégia que eu sei me faz eu ganhar, eu receber quase 5.000 euros, ela não pode custar assim. Será que eu falo? Ela não pode custar assim menos que 100 euros. Menos que 200 euros. Menos que 400 euros. Menos que 500 euros. Não pode. Porque você não vai ficar paralisado. Menos que 500 euros. Aí você pode dizer que, é muito caro. Ok, tá bem. Eu tive que investir muito mais que isso para eu saber de tudo que eu sei hoje. E para eu saber dessa única estratégia. E investiria isso tudo de novo para saber. Então, mas lembrando sempre, porque eu sempre falei pra mim que eu não quero falar só sobre dinheiro. É sobre você se encontrar. Então, tem pessoas cobrando, gente, 3.000, 5.000 reais. Mentoria que não vai te levar para fazer a diferença da tua parte financeira. Então, mas olha, cada um cobra o que quiser, né? Da mesma forma que eu também acho que não é justo eu cobrar tão barato. Então, por eu, por eu não achar justo cobrar o preço que eu ia cobrar muito baixo, eu não vou fazer. Simples assim. Eu só sou mais uma que não vai fazer, eu só sou outra que vai fazer e tá tudo bem, e segue a vida. É sobre isso. Então, primeiro eu vou estruturar muitas coisas muitas coisas têm que estar funcionando, algumas no automático, para que realmente eu possa cuidar de pessoas da maneira que eu quero fazer. E eu sei que nada vai ser perfeito, né? A gente não é perfeito, mas eu preciso fazer eu. E você também precisa fazer você. Você só tem que se encontrar. É sobre isso. Lembre-se sempre, a sua história é muito importante, não esqueça disso. Tenho que deixar isso gravado pra mim. Gente, você não vai estar comprando um produto e só vai ser para 30 primeiras pessoas. 30. Só 30. Por quê? Porque eu vou estar com você individualmente. Porque era o que eu ia fazer. Só que eu ia fazer muito barato. Mas pronto, você não vai estar comprando um produto que depois você vai ter que investir em tráfego pago. Você vai ter que enviar, seja produto físico, né? No caso também, porque eu vendo produto físico também. Você não vai enviar para a pessoa, é a própria empresa que vai enviar. Você não precisa fazer site. Então, gente, por vezes a pessoa investe 5.000 reais, mas ela vai ter que fazer tráfego pago. E quem garante que ela vai dar certo naquilo? Gente, pra mim é algo pra vida toda. Dentro do meu porquê que eu vou aparecer também. Mas assim, você não precisa investir em mais nada. Você vai fazer sem aparecer, sem tráfego pago, sem falar com pessoas. Gente, eu não sei o que é melhor que isso. E aí eu tenho quase certeza absoluta que depois você vai ensinar pessoas da mesma forma que eu. Então você pode cobrar o teu preço dentro do que você vai fazer depois. Aí você fala, não quero ensinar ninguém. Não quero fazer mentoria. Não quero fazer produto. Gente, no meio do caminho, você transborda tanto que você vai querer ajudar pessoas. Por isso que eu não vou cobrar nem muito barato, nem caro. Eu vou cobrar o preço que tem que ser.
Mas lembrando, gente, que me dá muita pena, me dá muita. Fico muito triste de não poder fazer essa mentoria. Porque eu sei que vai ir ajudar muitas pessoas. Mas eu preciso estruturar muito mais o meu primeiro. E mais logo vocês vão saber se deu resultado ou não. É sobre isso. Mas independente do que vocês vão saber ou não, gente, lembre-se sempre, se preocupe em você fazer pra você. Porque se você não fizer pra você, ninguém vai fazer. É sobre isso. É sobre ter olheiras, isso que eu tô com filtro. É sobre tá com o rosto inchado, de tanto que eu não dormi. É quase não ter voz, né? Quase não ter cérebro, de tanto que eu já fiz muita coisa, né? Então, assim, isso custou muito para eu simplesmente ir e fazer tão barato. É muito triste, gente, mas não podia ser o preço que eu ia cobrar. Então, para eu cobrar um preço muito lá embaixo e fazer tudo que eu ia fazer, não vale a pena. Vocês podem, como eu disse, me julgar, vocês podem achar o que vocês quiserem, mas, por exemplo, gente, vocês vão encurtar todos os caminhos em algo sem aparecer. Olha, por exemplo, o TikTok Shop. É uma maravilha, não é? Dá pra fazer muito dinheiro. Mas eu não vejo, tipo, quem não sabe fazer IA, quem não mexe com essas coisas, não ter que aparecer. E tem tanta gente falando lá de que foi banida, que a conta foi desligada e que não sei o quê. Então eu falo, gente, o Instagram tá funcionando. Mesmo que eu não possa fazer live, mas eu tenho feito dinheiro por aqui. Então eu sou muito grata. E detalhe, gente, você pode ter o teu primeiro resultado em 30 dias. Eu tive em 32 dias. Então eu sei que é possível. Mas eu dou 90 dias para a pessoa fazer o que tem que fazer para realmente ter mais resultados depois. Então, se, por exemplo, em 90 dias você começa a ganhar 5 mil reais, não tá bom? E da onde saiu esses 5 mil reais, né? R$ 1.000, 1.000 mais ou menos, sai muito mais. Então, assim, não pode ser. E não vai ter nada gravado. Vai ser mentoria individual. E se a pessoa quiser fazer parte de uma comunidade, ok, ela vai estar lá dentro, que eu acho que é muito válido, porque as pessoas vão estar lá e sempre se ajudam. No meio dessas comunidades que eu encontrei alguém que fazia algo junto comigo, no digital, hoje já não, mas é isso. E foi em comunidades que eu encontrei essa pessoa, mas eu simplesmente falei com a pessoa, né? Porque se nenhuma das pessoas falarem, ninguém, não vai sair nada, né? Não sai sociedade, não sai nada. Então, mas hoje, cada pessoa, né? Eu segui meu caminho, a pessoa seguiu o caminho da pessoa. Então, mas é onde você encontra pessoas para fazer junto contigo. E se não for junto contigo, te dá um gás a mais de continuar fazendo as coisas. Mas é sobre isso, gente. Olha, beijinhos, um ótimo dia para vocês. Desculpa qualquer coisa, mas em breve, quem sabe, você vai saber. Mesmo que talvez um produtor, uma produtora diga isso que hoje eu sei. Mas eu não posso fazer isso. É isso.